Continuando as funções da linguagem, restam duas, né? Já sabe. No seu resumo aí você vai anotar as duas funções, as 6 funções da linguagem. É importante porque se nessa prova de 2011 eles começaram a sinalizar essa história, é bom não ser pego de surpresa, não é isso? Em 2011 eles sinalizam a ocorrência de linguagem conotativa e denotativa. Vocês já observaram isso em outras provas também, sobretudo no aspecto de semântica, né? O estudo do significado das palavras. Então, muito cuidado para não ser pego de surpresa aí, tá certo? Duas últimas funções. Falamos agora da função denotativa. Vamos falar da função denotativa. Falamos agora da função referencial. Quase tá. A função agora centrada no código, a função metalinguística. A função metalinguística é aquela em que o código, né, procura explicar o próprio código. Se o código explica o próprio código, é claro, palavras simples explicam palavras mais difíceis. Tá certo? Então você já tem nesse contexto aí a função metalinguística, em que a metalinguagem, né, se eu disser, por exemplo, a atmosfera, camada gasosa que envolve a Terra, eu utilizo palavras mais simples para explicar uma palavra mais difícil. Isso é metalinguagem. Mas eu posso ter, por exemplo, poemas que falam sobre poesia. Eu posso ter uma série de outros textos, de outras abordagens, em que a linguagem explica a própria linguagem, a própria circunstância. Né? Se eu colocar conceitos, definições, os dicionários, os verbetes de dicionários são extremamente metalinguísticos. Além disso, né, se eu pegar, por exemplo, um poema de João Cabral de Melo Neto, que diz lá: escrever se limita com catar feijão. Jogam-se as palavras na água do alguidar, vê lá, aquela coisa. Está explicando o que é o ato de escrever, mesmo que poeticamente. Mas aí também eu tenho uma função metalinguística. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Função emotiva ou expressiva, função conativa ou apelativa. Já tem um par de funções do eu, do emissor e do receptor. Depois você tem a função poética centrada no código, né, que é a linguagem centrada na mensagem, a função, claro, sempre da linguagem figurada ou conotativa, a função fática, aquela dos diálogos, do discurso, a função referencial denotativa, aquela função especificamente focada na informação, na linguagem denotativa. E agora, por último, a função metalinguística, a 6ª função, em que a metalinguagem representa palavras simples explicando palavras mais complicadas. É a função das definições, dos conceitos. Beleza? Revisado então? Vamos embora, veja aí. Vamos seguindo. Aí nesse contexto, ó, você tem aqui, né? Extraído de uma mídia cujo objetivo... Esse texto foi extraído de uma mídia, aqui, Veja, revista semanal e informativa, não é isso? Está aqui. Extraído de uma mídia cujo objetivo principal, veja, não é o único objetivo, hein? Cujo objetivo principal é formar a opinião. O texto se caracteriza pela predominância da função emotiva da linguagem. Pessoal, o objetivo do texto é ser usado em primeira pessoa? Veja, o texto não está em primeira pessoa. Emoção, opinião, até certo ponto mostra um caráter opinativo, mas mínimo, está informando. O eixo principal visava isso, os dispositivos permitiriam. Foram para o triturador, ele não está expressando opinião mesmo de uma forma geral, mas num contexto mais informativo aqui, percebeu? Então predomina muito mais a informação do que a opinião nesse trecho aqui, tá? Então nesse contexto ele está avaliando aí, logicamente, né? O item 1, vamos avaliá-lo como falso. Deixa eu colocar aqui, o item 1, portanto, falso. Não é isso? Ok. A passagem com a água da bacia, olha só, esta passagem aqui, está dizendo, a passagem com a água da bacia, porém, os constituintes jogaram pela janela certos itens sadios do ordenamento jurídico. Pessoal, olha só. Claro que você tem aqui a expressão jogar pela janela. Está vendo aqui? Então, o que foi que ele jogou pela janela? Esses itens sadios, jogar pela janela, tem sentido conotativo, ou seja, sentido figurado, verdadeiro. Né? Porque a conotação, nesse caso aqui, sentido conotativo, né, é o mesmo que sentido figurado. Certo? Sentido figurado, sentido metafórico, claro. Não adianta, se não fechar o O já foi. Não dá não. Aqui, ó, sentido figurado. Beleza? Tranquilo? Essa letra O aqui, rapaz, bora lá. São expressões de sentido denotativo. Gente, olha só, denotação. Tá vendo aqui? O sentido denotativo é o sentido real, literal, ao pé da letra. O que você acha? Olha só, são expressões de sentido denotativo. Cerceamento da imprensa. Pessoal, o cerceamento da imprensa, aqui nesse contexto, eu posso até imaginar que o valor não é denotativo, né? Como ele está tentando mostrar aí.
cerceamento da imprensa, ou pelo menos daqueles que fazem a imprensa, né? Aqui você tem quase uma referência metonímica, né? Ó, cerceamento da imprensa, proibição da imprensa, dos jornalistas, daqueles que atuam também como imprensa, né? Constrangimentos à organização sindical. Constrangimentos, aspas, né? Você tem aí, claro, uma linguagem metafórica. Sentido denotativo? Não, falso. Sentido conotativo, tá? Então você não tem o denotativo, você tem um conotativo. Beleza? Tranquilos? Falso. 4. As aspas na expressão entulho autoritário sinalizam que se trata de uma citação literal daquela. Vamos ver? Citação literal, claro, ao pé da letra, tá? Vamos ver, ó. O eixo principal da Assembleia Constituinte, 88, visava a varrer da carta o que então se chamava, olha só, o que então se chamava de, aspas, entulho autoritário. Eles chamavam assim, tá vendo aqui, ó? Até o que então se chamava, então nesse contexto aqui ele está dizendo que era chamado dessa forma, entulho autoritário. Percebeu? Era um contexto básico em relação a isso. Então, até então se chamava entulho autoritário esse contexto aqui. Então ele fala, as aspas da expressão do entulho autoritário sinalizam que se trata de uma citação literal. O que você acha? Sim ou não? Claro, né? Ele pegou um trecho exatamente aí que caracteriza isso. Tá? Então, ó, como verdadeiros aqui, você tem, né, os itens 2 e 4. Apenas eles. Vamos para a alternativa, logicamente aqui. E agora, fácil demais, né? Resposta certa, letra D de dado. Beleza? Ok, vamos lá. Então, vamos avançar, né? Próxima questãozinha aí, vamos lá. Questão de número 11. Olha aí. Considere as seguintes afirmações. Aí ele coloca mais uma vez 4 itens e depois bota aqui, né? A, B, C, D, E. Mesma história, você vai ter que ler tudo, né? Não escapa nada. Impressionante. Vamos lá. Aí ele diz assim, considere as seguintes afirmações. A palavra então é um indicador de tempo, referindo-se a 1988. Vamos ver no contexto aqui. Vamos lá, vamos para o texto. O eixo principal da Assembleia que visava varrer da carta o que então se chamava, o que até o momento, tá vendo aqui? Quando ele diz aquilo que, ó, isso aqui, gente, é um pronome, né? Representa aquilo, pronome demonstrativo. Aquilo, ó, certo? O, a, os, as, antes de que, pronome demonstrativo. Então ele diz, ó, a varrer da carta, tá vendo aí? A varrer da carta, aquilo que até então, ou seja, aquilo que até o momento, percebeu? Até o momento, ou então naquela época, tá vendo aí? O que até o momento se chamava, então naquela época se chamava de entulho autoritário. Que até o momento, ou então naquele momento, vou até colocar naquele momento fica melhor. Ih, rapaz. Olha só. Eu quero só isso aqui, Dani. Eu quero pegar só isso aqui. Ah, tá pegando tudo, bicho. Então vamos lá. Então vamos colocar um naquela época, fica melhorzinho. Esse então, não. Esse então, não, não. Ok, vamos lá. Conta aqui, ó. Vamos colocar então naquela época se chamava de entulho autoritário. Naquele período, entendeu aí? Então, para ficar melhor assim, né, para você entender. Aquilo que naquela época, até o momento, se chamava de entulho autoritário. Percebeu? Então, claramente aí, o então tem valor de tempo realmente. Quando? Naquela época. Não é? Então, logicamente aqui, vamos lá. Na questão de número 11, o item 1 é verdadeiro. Vamos lá. A palavra dispositivos retoma o conteúdo da expressão entulho autoritário. Vamos lá? Só voltar para o texto. Olha só. Sabe isso? Quero não. Obrigado. Entulho autoritário. Dispositivos que permitiram ao regime militar funcionar ostentando uma fachada de legalidade. Deu para perceber? O que se chamava de entulho autoritário. Como assim? Dispositivos que permitiram, exatamente.
Então, esse entulho autoritário aqui, né, é retomada, a ideia do entulho autoritário, pela expressão dispositivos. Entendeu aqui? Então, claramente aqui. Com o mouse é mais chato, né, bicho? Entulho autoritário é melhor com a canetinha. Entulho autoritário, dispositivos. Verdadeiro. Claro, claro. Então, ó, como assim entulho autoritário? Dispositivos que permitiram o regime militar. Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Nesse item 2 aqui, logicamente, você tem aqui mais um verdadeiro. A palavra, porém, sinaliza a introdução de uma informação cujo sentido se contrapõe... Opa! E aí? Olha só. Cujo sentido se contrapõe ao que foi afirmado anteriormente. Gente, porém, é conjunção coordenativa adversativa, não é isso? Se a conjunção coordenativa adversativa, é claro, você já começa a perceber claramente a oposição, óbvio. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, não obstante, você sabe, indica a oposição em relação à ideia apresentada anteriormente. Claro, né? Se indica mudança na direção argumentativa, oposição, fácil. Veja aí. Aí você tem, claro, no 3, verdadeiro, né? Claramente aí. Vamos lá. A palavra apenas pode ser substituída corretamente por tão somente. Pessoal, são sinônimos, né? Apenas, só, somente, tão somente, dá no mesmo. Certo? Aqui não tem nem o que fazer, né? Aqui é verdadeiro. Então, ó, os 4 itens, todos verdadeiros. Todos. Ok. Então, na questão 11, e aí? Está correto o que se afirma, hein? Muito bem, doidos. Aqui, ó, letra E. Beleza? Tranquilos? Ok, questão 11, letra E. Então, fácil, né? Aqui ele pergunta sobre os operadores argumentativos e, de alguma forma, também sobre os sinônimos, elementos de retomada, de referência, né? Questões melhores, né? Que antes você não tinha uma frequência dessas questões. Agora, em 2011, começam a aparecer questões assim, que indicam elementos de coesão e tal. Então, é importante sintonizar aí, tá? Com a nova tendência da prova da VUNESP. Ok, vamos lá. Você tem aí, ó. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o emprego dos pronomes possessivos, olha aí, e de tratamento, tá vendo aí? Está adequado à norma padrão. Gente, pronomes possessivos e de tratamento, claro, lembram muito aquela questão da redação oficial, né? Do emprego em relação à redação oficial e tal. Muito cuidado com isso aí. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Na questão 12, olha só, pessoal. É muito importante que você relembre que os pronomes de tratamento, as formas possessivas, têm usos bastante peculiares, né? Quando a gente fala da posse do possessivo, sobretudo nas redações oficiais, você deve considerar um elemento muito importante aí, que é a uniformidade de tratamento. Mas o que é a uniformidade de tratamento? Quando você fala em uniformidade de tratamento, você fala no emprego linear de formas pronominais na mesma pessoa, ou pelo menos em pessoas verbais ou pessoas pronominais compatíveis. Como assim? A primeira pessoa, ela prevalece sobre as demais, você já sabe, prevalece sobre todas. Agora, claro, eu posso usar a primeira pessoa em qualquer situação. Agora, a segunda pessoa e a terceira pessoa, elas não são compatíveis. Eu não posso começar uma frase na segunda pessoa e depois utilizar a terceira. Da mesma forma que eu não posso começar uma frase na terceira pessoa e utilizar, por exemplo, a segunda. Não dá para ficar misturando. Vossa Excelência, conheceis os vossos problemas. Já falei sobre isso lá atrás, está lembrado? Pois é. Vossa Excelência, conheceis os vossos problemas. Não posso. Agora, nesse mesmo contexto aí, eu digo Vossa Excelência conhece seus problemas. Mas por que isso? Vossa Excelência é pronome de tratamento. Se eu disser Vossa Excelência, claro, eu tenho um pronome de tratamento que puxa o verbo para a terceira pessoa. Em toda a frase, não só o verbo não. As formas pronominais também. Terceira pessoa. Então, Vossa Excelência é semelhante a você. Qualquer pronome de tratamento é igual a você. Lembram-se disso? Pois é. Então, você conhece seus problemas. Vossa Excelência conhece seus problemas. Vossa Majestade conhece seus problemas. Vossas Eminências conhecem seus problemas. Não importa. Percebeu? Então,
Então tem que tomar cuidado com a chamada uniformidade de tratamento. E isso também é um ponto constante que lá no Manual de Redação Oficial da Presidência da República tem um trecho lá que fala somente sobre emprego de formas de tratamento e emprego de pronomes nas redações oficiais, nos elementos de correspondências oficiais e tal, que a gente vai dar uma olhada já no próximo encontro aí, tá certo? Só para você dar uma relembrada, para não ficar confundindo aí o emprego dos possessivos e das formas de tratamento, sobretudo no contexto, né, que diz respeito aos elementos de redação oficial, às redações de expediente, beleza? Próxima aula a gente vai dar uma olhadinha rápida nisso aí para terminar a prova. Até lá!